Nosso tema esse ano, iguais a Jesus. Eu queria ler com vocês o capítulo 20 de João, no versículo 21, com Jesus dizendo aos seus discípulos: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E eu quero falar essa noite sobre iguais a Jesus entre os pecadores. Porque foi para isso que Jesus foi enviado. Jesus foi enviado para buscar pecadores, para mostrar o seu amor e a sua graça a pecadores, para mudar a vida de pecadores, para revelar a pecadores a graça e o amor de Deus. Há então essa faceta muito clara. Eu tenho dito aqui, desde que iniciamos essas reflexões sobre sermos iguais a Jesus, que só há um motivo pelo qual nós somos discípulos de Jesus. Nenhum outro. Só há um motivo pelo qual nós seguimos Jesus como discípulos. É nos parecermos com Ele. Para nada mais Ele quer que nós o sigamos. A única coisa que Ele almeja para a gente é que a gente seja iguais a Ele. Iguais a Ele na nossa maneira de adorar, na nossa maneira de servir, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de conviver, na nossa maneira de agir e de reagir, na nossa maneira de trabalhar, de influenciar pessoas, de promover a pacificação, de promover as reconciliações, de viver. Só há um motivo pelo qual nós somos discípulos de Jesus, sermos iguais a Ele. E entre essas coisas todas, com as quais nós devemos nos parecer com Jesus, há muito especialmente essa: eu envio vocês como o Pai me enviou. Nós nos parecermos com Jesus, ou nós sermos iguais a Jesus entre pecadores. Eu quero começar fazendo aqui uma diferenciação, que se a gente não entender essa diferença, a gente não entende nada a respeito disso. E talvez por uma certa incompreensão dessa diferença, haja pessoas que estejam fazendo uma confusão muito grande com essa questão. Que é o seguinte: nós devemos ser iguais a Jesus com referência aos pecadores. Mas tem uma diferença entre nós e Jesus que não tem como conciliar, que é irreconciliável, que nos faz fundamentalmente diferente dele. E não há como nós sermos iguais a Ele nisso. É que Jesus conviveu entre os pecadores, não sendo pecador. Ele veio demonstrar o seu amor, a sua graça e o seu perdão, sem ser pecador. E nós não temos como fazer isso, porque nós somos pecadores. Não tem como nós olharmos para pecadores sem que nós saibamos que também somos pecadores. Quando Jesus olhava para os pecadores, Jesus sabia: eles pecam, eu não. Eles quebram a lei de Deus, eu não. Eles desagradam a Deus, eu não. Então eles são pecadores e eu não sou. Isso a igreja nunca pode dizer. Isso, eles são pecadores e eu não sou, isso nunca podemos dizer, porque não somos. Não é essa a nossa condição. A nossa condição é de pecadores. Pecadores que querem amar pecadores. Pecadores que querem fazer bem
a pecadores. Pecadores que querem revelar a graça de Deus a pecadores. Essa é a nossa condição. O que significa que não é papel da igreja exercer juízo sobre pessoas. O papel da igreja é revelar a graça, demonstrar amor e levar a redenção às pessoas. Mas nunca, jamais, em tempo algum, sentar-se na cadeira de um juiz para julgar pecadores. Porque esse não é o papel da igreja. Esse era o papel de Cristo. E poderia ter sido feito por Cristo, mas ele não fez. Na sua conversa com Nicodemos, ele deixa bem claro isso. Eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para redimir o mundo. E a gente vai pegando outros indícios de que esse não foi o papel de Jesus na sua vinda. Quando ele, por exemplo, conta a parábola do trigo e do joio. E quando ele diz, olha, no fim dos tempos, os anjos vão separar trigo de joio. Agora, vocês não podem fazer isso. Porque às vezes trigo e joio são tão parecidos que vocês vão confundir, vocês vão ser injustos se vocês fizerem isso. Se vocês entrarem numa de jogar pedra em quem a gente acha que merece e não jogar pedra em quem a gente não acha que merece, vocês vão se confundir. Porque trigo e joio às vezes são muito semelhantes. Vocês vão acabar jogando pedra em quem não merece e deixando de jogar pedra em quem teoricamente merece. Então esse não é o papel de vocês. Mesmo pensamento que Jesus repete na parábola da pesca, quando todo tipo de peixe é trazido pela rede, e depois eles são separados. Peixes bons que vão para o cesto e peixes que não servem, que são devolvidos ao mar. No caso lá do contexto da parábola, peixes que a lei de Moisés permitia que fosse serviço de alimento, então eles iam para o cesto para serem vendidos na feira, e peixes que a lei de Moisés não permitia que servissem de alimento, então eles eram devolvidos ao mar. E Jesus usa essa figura e diz também lá no final, os anjos farão essa distinção. Os anjos farão lá no final, no juízo final. O juízo é para o santo dos santos, Deus que é santo, no grande tribunal estabelecido por ele para fazer juízo, como figuradamente descrito no capítulo 25 de Mateus. Mas nós, não. Não é a igreja que faz isso. Por quê? Porque nós somos pecadores, que fomos alcançados pela graça, e não estamos levando condenação às pessoas. Estamos levando às pessoas a mesma graça que nos alcançou. E o nosso testemunho não é a respeito da condenação. O nosso testemunho é a respeito da redenção, da graça e do amor que nos salva. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, o que eu fiz, o que vocês viram eu fazer aqui, façam, porque assim como o Pai me enviou para fazer isso, eu estou enviando vocês para fazerem isso. Então, se quiserem ser iguais a mim, primeiro desçam do trono de juiz. Não é papel da igreja julgar quem é pecador, quem não é,
quem está salvo, quem não está, quem merece vida eterna, quem não merece. Não é papel de vocês. O papel de vocês é fazerem o que eu vim fazer. E o que eu vim fazer foi conviver entre pecadores para levar pecadores à graça de Deus. Então, sermos iguais a Jesus entre pecadores, precisamos lembrar sempre dessa distinção. Nenhum de nós pode olhar outros pecadores como se nós não fôssemos pecadores. Nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores que conheceram a porta de saída. Nós somos pecadores que conheceram a maneira de alcançar perdão. Nós somos pecadores que foram resgatados pela graça de Deus. Mas pecadores que ainda caem, que ainda erram, que ainda extrapolam seus limites, que ainda desagradam a Deus, que ainda entristecem o coração de Deus, que são incapazes de modo perfeito e pleno, jamais errar. Mas nós sabemos o que acontece conosco, mesmo pecadores, quando estamos nos braços de Deus e nos braços da graça. A gente sabe, por exemplo, que o nosso coração é transformado, que a nossa mente é transformada e, embora pecadores, já não temos prazer no pecado. Sabemos que, embora pecadores, nós nos entristecemos quando pecamos e não ficamos em paz. Sabemos que, embora pecadores, a gente pode levantar, pedir perdão a Deus e seguir adiante, porque foi para isso que Ele veio, para nos perdoar, nos fazer levantar e nos colocar de volta no caminho. Essa é a diferença. A diferença é que, embora pecadores, e embora jamais seremos aqui iguais totalmente a Cristo, nós sabemos, se olharmos para trás, o quanto a gente já melhorou e o quanto a gente parece menos com Adão e mais com Cristo. E sabemos que isso acontece porque temos a graça e o amor de Deus em nós e essa força motivadora do Espírito Santo, transformadora em nós a partir do momento em que o Evangelho habita em nós. Mas pecadores. Pecadores conservando a maior humildade possível e a maior empatia possível com o pecador, que não somos nós. Porque diferente dos anjos, e talvez por isso o apóstolo Pedro disse, olha, lembrem-se que Deus chamou vocês e não anjos para testemunharem. Diferentes dos anjos, nós sabemos o que é pecar e o que é sofrer por causa do pecado. Um anjo nunca poderia dar testemunho da graça e do amor de Deus. Nós podemos. Um anjo não saberia dizer o que é andar longe de Deus e o que é ser reconciliado com Deus. Nós sabemos. Um anjo não sabe o que é ter a mente culpada pelo pecado. Nós sabemos. Um anjo não sabe o que é ter o coração pesado pelo pecado. Nós sabemos. E um anjo não sabe o que é ser agraciado por Deus. O que é ser perdoado por Deus, o que é ser abraçado pela graça. Irmãs e irmãos, nós sabemos. Por isso, Deus quer pecadores testemunhando a pecadores, e não anjos perfeitos.
E não juízes sentados num tribunal, mas pecadores alcançados pela graça, testemunhando a pecadores. Bem, essa é a distinção que eu queria fazer aqui inicialmente. Eu envio a vocês como eu fui enviado. Só que eu fui enviado de uma maneira diferente, queridos. Eu não era pecador como vocês são. E o amor e a graça de Deus que eu revelei a vocês, eu não precisei disso. Porque eu nunca pequei, mas vocês são pecadores. E eu envio vocês, não para falarem sobre as virtudes de alguém que nunca pecou, mas para falarem sobre o que acontece quando pecamos e o que acontece quando Deus nos perdoa, e mostrarem como é que o amor e a graça de Deus pode agir na vida de alguém, assim como agiu na vida de vocês. Eu envio vocês para isso. E muito especialmente, tirando isso, que é o que me diferencia de vocês, de Jesus, no mais, façam como eu fiz. Tirando o fato de que eu não sou pecador e vocês são, no mais, imitem tudo. Façam igual eu fiz. E ajam como eu agi. E o que é que Jesus fez entre pecadores? Como ele agiu entre pecadores? De que maneira podemos imitá-lo então, cumprindo a missão que Deus nos enviou, a missão que Deus nos deu, a missão para a qual fomos enviados? De que maneira podemos fazer isso sendo mais semelhantes a Jesus? Bem, eu separei aqui algumas coisas que a gente vai lendo no Evangelho, vai vendo como Jesus agiu e usa isso então como grandes metas para as nossas vidas. Queremos ser iguais a Jesus entre pecadores, e como é que a gente se parece com ele? Em primeiro lugar, o Evangelho deixa muito claro isso, em muitas situações. Jesus foi movido por uma íntima compaixão das pessoas. Ou, Jesus amava as pessoas. E o que o movia em direção às pessoas era a sua compaixão, o seu amor, a sua misericórdia. Ele era movido por isso. Isso fica claro em vários textos, mas num especialmente, em que o termo é usado de modo muito claro e descreve bem essa íntima compaixão, que na língua original a palavra se referia a algo que sobe das entranhas. É nesse sentido, por exemplo, que é usada a palavra na parábola do bom samaritano. Quando diz que o homem vinha andando, viu aquele que foi assaltado, estava todo machucado no chão, aí o texto diz, foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão é uma palavra no grego que se referia a algo que vem das entranhas, que vem de dentro. As entranhas para o judeu daquele tempo era coração, pulmões e fígado. Era isso aí. Então era algo que vinha do meio disso, de dentro. Era uma maneira figurada de mostrar que era algo que brotava de modo espontâneo, natural, de dentro para fora. E que impulsionava uma ação, impulsionava um gesto, impulsionava uma postura, impulsionava uma decisão. E aquele, na parábola samaritano, só parou e foi socorrer o ferido, não porque uma lei mandava, não porque o seu líder religioso esperava que ele fizesse isso,
mas porque ele foi movido por algo que vinha de dentro, que o fez parar e socorrer a pessoa. Essa parábola Jesus contou para responder a pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus disse: o seu próximo é todo aquele que precisa de você, por quem você tem que sentir isso. Algo que brota de dentro e faz você agir em favor dele. Então a primeira coisa que caracterizava Jesus entre os pecadores era essa paixão, era esse amor, essa misericórdia, era essa íntima compaixão que brotava de dentro e que o fazia agir. A primeira coisa então que eu quero dizer para vocês: nós todos que estamos aqui, resgatados pela graça de Deus, não estamos aqui porque Jesus quis cumprir uma ordem apenas. Nós estamos aqui porque Jesus foi movido por íntima compaixão por nós. Só estamos aqui porque Jesus foi movido para nós por seu amor. Só fomos alcançados por Ele porque Ele se moveu na nossa direção por sua misericórdia e por sua graça. E se você quer se sentir abraçado pela graça e pela misericórdia de Deus, é aqui que começa. Aqui, nesse exato momento, com pecadores que foram alcançados pela graça de Deus e que sabem o que é serem abraçados pela compaixão de Jesus, que o fez vir ao nosso encontro. Aqui, você tem essa grande oportunidade agora de ser alcançado pela compaixão de Deus. Nós só estamos aqui por causa disso. Este aqui não é um lugar que nós escalamos. Isso aqui não é um lugar que nós conquistamos por nossas próprias forças e méritos. Isso aqui é um lugar a que chegamos porque Jesus foi movido por íntima compaixão por nós. Porque Ele nos amou. E porque o seu amor fez com que Ele viesse ao nosso encontro. Então essa é a primeira coisa que deve nos levar às pessoas. Esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Enquanto há sentimentos que nos afastam das pessoas, esses são os sentimentos que nos aproximam delas. O amor, a misericórdia, a graça, a compaixão, que foi o que Jesus sentiu por nós. E quando Jesus diz: eu envio vocês como o Pai me enviou, Ele está começando desse ponto: tenham a mesma compaixão, tenham a mesma misericórdia, tenham o mesmo amor, tenham a mesma graça. É para isso que eu estou enviando vocês. A segunda coisa que a gente nota que acontecia nos evangelhos de Jesus entre os pecadores é que fica ali muito claro que Jesus via os pecadores. Ele via as pessoas. Ele enxergava as pessoas. E o mínimo que Jesus espera de nós, em sendo iguais a Ele, quando estamos entre pessoas que precisam dele, é que nós os vejamos. É que nós os enxerguemos. É que nós compreendamos que não temos ali um número de identidade. Não temos ali um RG. Não tem ali um CPF. Não tem ali um possível lucro. Não tem ali uma possível vantagem. O que temos ali é uma pessoa, um ser humano. Nós enxergamos as pessoas. Ainda que sejam diferentes de nós, são pessoas. A gente consegue olhar e ver pessoas como pessoas, que era o que Jesus via.
Quando um fariseu olhava, ele via infelizes, publicanos, pecadores, miseráveis, esses pobres coitados, é isso que eles viam. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele via pessoas que Deus amava. Ele via seres criados à imagem de Deus. Ele olhava as pessoas. E as pessoas se sentiam olhadas e vistas por ele, às vezes pela primeira vez vistas por alguém. Aquele cego que ficava no caminho de Jacó, à margem do caminho pedindo esmola, não era visto por ninguém. Ou quando era visto, era alguém pedindo esmola. Mas quando Jesus olhou para ele, viu que era alguém que precisava da graça. Alguém que precisava da sua misericórdia. Alguém que precisava do seu amor. Jesus olhou para as pessoas. Ele olhou para Zaqueu quando estava passando. Ele olhou para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue quando ele estava passando. E quando ele diz, vão e façam o que eu vim fazer, assim como o Pai me enviou para agir desse modo, eu envio vocês para agirem desse modo, ele quer que olhemos as pessoas, que vejamos pessoas, que tentemos compreender as pessoas, que ouçamos as pessoas. Pois para isso é que nós fomos chamados, para ver como Jesus vê as pessoas. Aquela mulher acusada de adultério estava sendo vista pelos seus apedrejadores como alguém que precisava ser punido. No caso ali, alguém que precisava ser morto, porque a lei de Moisés mandava matar. Estava bem claro na lei. Errou, pisou na bola, tem que ser morto. E eles foram matar. Pegaram um punhado de pedras para apedrejá-la até que ela morresse. Todo mundo achando que estava cumprindo a vontade de Deus. E Jesus barra esse processo. E pergunta, quem é de vocês aqui que tem autoridade para atirar pedras nessa mulher? E ele que tinha, porque se tinha alguém ali com autoridade para jogar pedras naquela mulher, era ele. Era a única pessoa ali que tinha autoridade moral para jogar pedra na mulher. Ele que tinha autoridade moral para fazer isso, não fez. Mas ele olhou para ela, ele a viu. Ele viu, não é só uma pessoa que quebrou a lei, não é só aqui uma desgraçada, infeliz. É uma pessoa. E ele olhou para ela. E porque ele olhou para ela, ele mudou a vida daquela mulher. Então, em primeiro lugar, ele era movido por uma compaixão imensa, algo que o movia na direção das pessoas, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. Em segundo lugar, ele via. Ele olhava para as pessoas e via como pessoas, necessitadas do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Em terceiro lugar, Jesus as cativava. Jesus atraía as pessoas para ele. Alguns episódios nos lembram disso, mas eu quero citar, por exemplo, Natanael. Jesus diz a Natanael, eu vi você debaixo da figueira. E aquilo chocou Natanael de alguma forma. A gente não sabe o que é que isso significava para Natanael, mas significava algo muito forte. Alguma coisa da sua história, alguma coisa da sua experiência, alguma coisa dos seus costumes, alguma coisa que
mexeu com ele ali quando Jesus disse isso, e nunca mais Natanael deixou Jesus. Porque Jesus o atraiu. Quando passou por Levi, ou Mateus, que era um cobrador de impostos, detestado e odiado por todo mundo, Jesus disse a ele: me segue, vem comigo, me acompanha, está todo mundo aqui te desprezando, eu quero você comigo, me vem junto comigo. Mudou a vida de Mateus, nunca mais foi o mesmo. E à medida que Jesus ia cruzando com as pessoas, passando por elas, ele ia atraindo essas pessoas e marcando suas vidas de uma forma definitiva. As únicas pessoas que Jesus não conseguiu atrair, e por isso não conseguiu marcar a vida delas, foi justamente os religiosos, os líderes religiosos, aqueles que se achavam muito bonzinhos, aqueles que se achavam os perfeitinhos. Esses, Jesus não conseguiu atingir de jeito nenhum, não conseguia atrair. Pelo contrário, cada coisa que Jesus fazia, eles os odiava mais ainda. Cada coisa que Jesus dizia aumentava o ódio dessa gente. A ponto de tramarem a sua morte e montarem uma enorme fake news, estruturarem uma história muito bem montada para todo mundo pensar que ele era um criminoso, um sicário, e o condenarem. Essa gente Jesus nunca conseguiu atrair. Não só não atraiu, como fez com que eles o odiassem cada vez mais. Eram justamente os religiosos e líderes religiosos do judaísmo. Agora, aqueles outros mais desprezados, à medida que Jesus foi passando na vida deles, foi atraindo e foi mudando a vida dessa gente. Então Jesus nos chama para atrair pessoas. E como é que a gente atrai pessoas? Fazendo o que ele fez. Demonstrando amor, demonstrando graça, demonstrando misericórdia, demonstrando compreensão. A igreja deve ser o grande foco de atração de pessoas a Cristo. Quando ele diz: eu envio vocês como o Pai me enviou, ele está dizendo: estou enviando vocês para atraírem as pessoas, não é para espantarem as pessoas, não é para assustarem as pessoas, não é para vocês se parecerem com alienígenas diante das pessoas, é para as atrair, trazerem para perto, acolherem as pessoas. Aí a gente se parece com Cristo. E por fim, uma quarta e última coisa que eu quero mencionar, quando a gente olha os evangelhos e observa como Jesus transitava no meio dos pecadores, a gente via que ele era movido de íntima compaixão, como ele demonstrava essa graça, esse amor para as pessoas. A gente via como Jesus as enxergava, as ouvia. A gente vê nos evangelhos como Jesus as atraía. E por fim, a gente vê como Jesus as transformava. Mas não é só isso. A frase completa não é essa. A frase não é Jesus as transformava. A frase é Jesus as transformava pelo seu amor. Era o amor de Jesus que transformava essas pessoas. E quando Jesus diz a nós que devemos fazer o mesmo que ele está nos dizendo: vocês, como meus discípulos e como meu corpo, vocês têm um poder em vocês, já em vocês, natural em vocês, que é justamente isso, é o amor meu em vocês,
levando as pessoas a conhecer esse amor que pode transformá-las. Então não é exigir que as pessoas mudem. Nós não podemos fazer isso. Ninguém consegue exigir que ninguém mude e nós não conseguimos fazer isso. O que muda as pessoas, o que transforma as pessoas, é as pessoas conhecerem o amor de Cristo em nós. É esse amor de Cristo em nós que nos transformou, através de nós também chegar a elas. Porque é o amor de Cristo que transforma. Não é o poder de Deus que transforma. O poder de Deus criou a natureza, criou o universo. O poder de Deus abriu o mar vermelho. O poder de Deus curou enfermos, ressuscitou mortos, realizou milagres. E quantas pessoas viram esses milagres e experimentaram esses milagres e continuaram as mesmas? Ficaram até espantadas com o poder de Deus. Os hebreus viram o mar vermelho, os hebreus viram o poder de Deus e continuaram os mesmos. Os hebreus viram o poder de Deus com aquele maná caindo dia e noite e continuaram os mesmos. Nenhum deles entrou na terra santa, nenhum deles chegou à terra prometida. Foi uma outra geração, porque aquela geração que viu o poder de Deus não foi transformada, porque não é o poder, não é a exibição do poder de Deus que transforma. O que transforma vidas é a experiência com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a misericórdia de Deus, com a compaixão de Deus. É isso que transforma pessoas. E eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui não é por causa do poder de Deus, porque o poder de Deus pode até ser visto e admirado, mas nós estamos aqui porque nós somos transformados pelo amor de Deus, a graça de Deus, que fez Jesus dar a sua vida numa cruz. O que você tinha na cruz não era exibição do poder de Deus. Pelo contrário, Jesus se despiu de todo o poder. Se despojou de todo o poder. E o que você tinha na cruz era amor puro. Deus despojado de poder e amando. A ponto das pessoas ao pé da cruz dizerem: você não é filho de Deus? Então desce daí. Peça aos anjos para virem salvá-lo e desce daí. E ele, despojado de poder, e porque era só amor ali, ele continuou ali. Porque o seu amor queria nos redimir, o seu amor queria nos salvar. É o amor de Deus que nos transforma. É a visão do amor de Jesus por nós que nos transforma. Aquelas pessoas que viram Jesus multiplicar pão, ressuscitar morto, que receberam Jesus na entrada de Jerusalém, cantando Hosana, o que vem em nome do Senhor. No domingo receberam, na quinta-feira estava todo mundo lá gritando: crucifica, crucifica. Porque não é o poder que convence. O que convence um pecador é o amor de Deus. É a experiência com a sua graça e com a sua misericórdia. É sentir-se perdoado. O que muda a vida de uma pessoa não é ela se sentir empoderada, é ela se sentir amada.
O que muda a vida de um filho não é ele se sentir empoderado pelos pais, é ele se sentir amado pelos pais. O que muda a vida de uma pessoa solitária, incompreendida, não é ela ser empoderada, é ela se sentir amada e acolhida. É isso que muda a vida de uma pessoa. E o que Jesus veio fazer por nós não foi nos empoderar, foi mostrar que somos amados, foi mostrar que Ele nos ama, e foi mostrar que Ele nos ama a tal ponto de dar a sua vida por nós. Irmãs e irmãos, nós estamos aqui hoje porque fomos amados por Deus, não porque merecíamos. Deus não nos amou porque merecíamos, Deus nos amou porque precisávamos do seu amor. Ele nos amou não porque merecemos, Ele nos amou porque precisamos do seu amor. Então, ser igual a Jesus entre os pecadores, é isso. Ser movido pela íntima compaixão e pela misericórdia que nos leva às pessoas. Ver as pessoas, olhar as pessoas, saber que são pessoas. Cativar essas pessoas, trazê-las e acolhê-las e levá-las à transformação pelo amor. Levá-las a serem transformadas pelo amor de Deus. Ser igual a Jesus significa agir dessa forma. E você que está aqui hoje e ainda não sentiu nada disso, eu quero te dizer, você hoje aqui pode ser amado por Deus, sentir-se acolhido por Ele, ser alcançado por essa misericórdia, essa graça, por esse perdão. Porque onde quer que nós estivermos, o coração que se abre para o amor e para a graça de Deus é alcançado e transformado por Ele. Se é isso que você precisa, é isso que você encontra no amor e na graça de Deus. Curva sua cabeça comigo. Eu quero fazer um convite muito específico essa noite. Primeiro está aqui implícito na minha mensagem essa noite esse convite a todos para que sejamos iguais a Jesus nessa maneira de agir. Ir e fazer o que Jesus fez, ser enviado como Jesus veio, enviado por Deus, é isso, é agir como Ele. Tá bem, tá muito claro, mas eu quero fazer um convite específico a você que sabe que precisa do amor de Deus na sua vida, que sabe que precisa do perdão de Jesus na sua vida, que sabe que o seu coração, que a sua vida, que o seu caminho precisam ser transformados pelo amor de Deus, que quer se sentir amado, que sabe que precisa se sentir amado. E o melhor começo, sem dúvida alguma, para se sentir amado é começar se sentindo amado por Deus. Se nessa noite você quer se sentir amado por Jesus, perdoado por Ele, alcançado por sua graça, é com você que eu estou falando essa noite. É você que eu estou convidando a abrir o seu coração, entregar sua vida nos braços do Senhor, dizer a Ele: Senhor, eu sei que Tu vieste por minha causa, eu sei que Tu morreste por minha causa, eu sei que Tu ressuscitaste por minha causa, eu sei que por minha causa Tu estás aqui agora e pode mudar minha vida, e pode mudar meu coração, e pode mudar meu caminho. Então é com você que ainda não passou por isso, não teve essa experiência de fé, é com você que eu estou falando agora. E se você essa noite sente esse desejo de ser acolhido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, crê que Jesus veio por sua causa e amou você desse jeito, e dessa maneira quer acolher você e trazê-lo para perto dele, se você quer vir para perto de Jesus,
Eu quero orar por você. Fique em pé no lugar aí onde você está, que eu oro por você agora. Se nessa noite alguém aqui está dizendo: sim, eu quero esse amor e essa graça de Deus, isso, pode se levantar. Há mais alguém que quer ficar em pé? Pode ficar em pé aí onde você está. Com esse gesto você estará dizendo: sim, eu quero esse Jesus, eu quero esse amor, eu quero essa graça. Isso. Mais alguém? Fique em pé. Levante-se e fique em pé. Isso, fique em pé onde você está, que eu vou orar por você. Há mais alguém que nessa noite está dizendo isso: sim, eu quero esse amor e essa graça. Vamos ficar todos em pé e cantar. Vou pedir para vocês que se levantaram, ficaram em pé, venham aqui, eu quero orar por vocês. Vocês que ficaram em pé aí, onde vocês ficaram, saiam do seu lugar e venham aqui comigo. Quero orar por vocês aqui na frente. É só vir, só sair do seu lugar e vir. Você que tinha se levantado, saia, venha aqui à frente, fique comigo aqui. Isso, eu quero orar por você. Enquanto isso a gente vai cantar. O seu nome, como você chama? Preciso de ti. Como é seu nome? Judite. Preciso do teu. Como é seu nome? Juliana. Preciso de ti. Se mais alguém essa noite está dizendo: eu quero Jesus, eu quero o amor de Deus na sua vida, é só sair do seu lugar e vir, que eu vou orar por você aqui agora, tá bem? Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Olha aqui para mim um pouquinho, vocês que vieram aqui à frente. Esse é um passo decisivo, com certeza, na vida de vocês. Eu vejo aqui gente muito nova, gente também já avançada na vida, mas eu quero dizer que para vocês, seja qual for a sua experiência de vida, o amor de Jesus é o mesmo. E pode hoje, aqui, a sua experiência com o amor de Deus pode transformar e ser definidora na sua vida. Senhor querido, que cada um destes que aqui estão confessando que querem o teu amor e a tua graça, que querem Jesus em suas vidas, que cada um deles sinta nesse momento essa revelação concreta, tangível, real do teu amor para com eles. Que tu possas fazer com que sintam a tua presença transformadora em suas vidas. Que as tuas promessas se cumpram a partir de agora, a partir da grande promessa de que seus nomes estão escritos no livro da vida. Que teu Espírito possa habitar nessas vidas e que saiam daqui com a certeza confortadora de que agora pertencem a ti e ao teu amor.